Amigos e amigas, Sábado Santo. A liturgia, estamos acompanhando este grande momento que depois de 40 dias, depois de uma Semana Santa, estamos chegando à Vigília Pascal. Aquela certeza de que após a morte de Jesus, a morte não é mais a última palavra, mas sim a vida em plenitude. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Muito obrigado a você pela sua inscrição, pela sua delicadeza de estar aqui conosco, por compartilhar, por fazer com que este conteúdo chegue a outras pessoas. E nesta vigília, a palavra vigília já nos convida a um grande encontro, a permanecermos bem atentos, despertos. Nesta grande vigília, na mãe de todas as vigílias, a Vigília Pascal, a igreja escuta várias leituras, cantamos vários salmos, nós temos a leitura do livro do Gênesis, o Salmo 103, depois a segunda leitura com o capítulo 22 do Gênesis, o Salmo 15, a leitura do livro do Êxodo, capítulo 14, com o Cântico de Moisés, lá do capítulo 15 do Êxodo, Isaías 54, Salmo 29, Isaías 55, Salmo na sequência com Isaías 12, depois a leitura do profeta Baruque, o Salmo 18, o profeta Ezequiel, o Salmo 41, a minha alma tem sede de Deus, e a Epístola de São Paulo aos Romanos, e aí o Evangelho. Esta é a bonita trajetória que a Igreja nesta Noite Santa fará. Nós, ao longo deste dia, permanecemos em silêncio. O Senhor visitou a mansão dos mortos, desceu à mansão dos mortos, como nós rezamos no creio, para dar a vida àqueles que assim esperavam, para libertar de vez os cativos da morte e do pecado. E no Evangelho, que ouviremos em nossas celebrações, esse ano é o Evangelho de Mateus, bem o finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Começa narrando o protagonismo das mulheres, que naquele tempo eram pessoas praticamente invisíveis, mas que Jesus sempre valorizou. Por isso que Mateus conta que no amanhecer do primeiro dia, no domingo, elas vão até o túmulo. Elas duas, Maria Madalena e a outra Maria. São as duas Marias que vão porque elas podem andar, porque elas não representam perigo algum. Chegando lá, elas percebem o tremor de terra e o temor dos soldados que caem por mortos, e o anjo, Mateus gosta muito dessa figura, o anjo é quem remove a pedra e senta em cima dela. E o anjo é que anuncia a grande notícia. Ele não está aqui. O crucificado que vocês procuram ressuscitou. Essa é a notícia. Nós sabemos que o Senhor está vivo, ressuscitado. Não é um cadáver que volta à vida, mas é a vida agora infinita, a vida sem fim, a vida plena, a vida sem sofrimento, sem dor, sem tristeza, sem injustiça, sem ganância, sem vícios, sem briga, sem guerra. É a vida plena, a vida feliz, a vida em que só o amor e a fraternidade é que contam.
aonde todos têm o suficiente e ninguém passa falta de nada. A vida que só Deus pode nos oferecer. Isso é a ressurreição. Veja que por 2 vezes no texto, uma vez o anjo, depois o próprio Jesus, vai usar a senha de Deus. Não tenhais medo. Diante de tudo aquilo, um terremoto, um anjo com aspecto de relâmpago, elas ficam com medo, mas o anjo, lhe dá uma mensagem, uma missão muito grande. Vão dizer aos discípulos dele, vão depressa, ide depressa, e dizei que ele está vivo, que ele ressuscitou e que os espera na Galileia, como ele havia prometido. Veja que a ressurreição é ir na contramão. Jerusalém, o centro, o lugar do poder, o lugar da pompa, da pose, é também o lugar da morte, é o lugar do sofrimento, é o lugar da cruz. A Galileia é o lugar dos simples, é o lugar dos humildes, é o lugar da vida. É para elas fazerem o caminho contrário. Elas estavam procurando ele entre os mortos, mas ele está onde estão os vivos. E elas vão depressa, com medo, mas com uma alegria muito grande, porque este é o sentimento que precisa imperar em nossos corações, a alegria, a alegria. Por isso, quando elas estão indo, o próprio Jesus se coloca junto delas com uma mensagem muito forte, um imperativo: alegrai-vos. E essa palavra deve ecoar muito nos nossos ouvidos e nos nossos corações, porque vivemos um tempo de muita tristeza, minha gente. E o ressuscitado vem nos trazer a paz e a alegria. A alegria de sabermos que temos um Salvador. A alegria de saber que as nossas esperanças não se frustram. A alegria de poder sermos uma grande família. A alegria da vitória da vida, que apesar de tantos torturadores, de tantos massacres, de tantas realidades terríveis, nós podemos e devemos conservar a alegria. Alegria não do ter e do prazer, mas a alegria de ser discípulo, de ser seguidor de Jesus, de ser pessoa do bem, honesta, de paz, que vive em fraternidade, em comunidade, que respeita, que vive os valores da fé, que não troca por nada, que não tem preço que pague essas realidades. E ele também diz a ela: vão dizer aos meus discípulos que me esperem lá na Galileia, ali eles me verão. Na Galileia, no lugar dos simples, aonde tudo começou. Eu me lembrava de Santa Clara: não perca de vista teu ponto de partida. Os discípulos estavam atordoados, basta lembrarmos aqueles que se dirigiam a Emaús, eles estavam indo no caminho contrário. Precisamos voltar sempre à Galileia. A Galileia onde tudo começou. A Galileia onde aconteceram os milagres. A Galileia onde aqueles que ninguém dava bola foram acolhidos, foram aceitos. Essa é a mensagem da Vigília Pascal. Voltar à Galileia. Sair da cultura da morte e ir para a cultura da vida. Este é o grande desafio. Um grande abraço, um sábado santo de muita paz, de muita oração, de muita vigília, para podermos de novo, mais uma vez, mergulharmos no mistério pascal. Fiquem com Deus. Amanhã, se assim o bom Deus nos permitir, estaremos juntos mais uma vez.